Olá, eu sou a Ana Gelati, sou oncologista clínica no Hospital do Câncer Mãe de Deus em Porto Alegre e hoje eu estou aqui com a doutora Samira Mascarenhas, oncologista do Núcleo de Oncologia de Bahia, e a doutora Elisângela, radio-oncologista do Hospital Santa Isabel, e a gente vai conversar sobre os avanços da radioterapia no câncer de pulmão de não pequenas células e quais são então essas novidades que a gente vem encontrando nesses últimos anos. Elisângela, qual a tua opinião? Os pacientes, então, com câncer de pulmão não pequenas células, doença oligometastática, a gente tem dados novos? Qual que realmente é o papel da radioterapia nesses pacientes? Bem, Ana, nos últimos anos, na verdade, na última década e meia, a radioterapia teve um avanço tecnológico muito interessante. E como a radioterapia sempre fez parte do tripé dos tratamentos de câncer de pulmão, a toxicidade sempre foi algo que limitou muito o nosso investimento para esses pacientes. Hoje, sabidamente, os pacientes metastáticos e oligometastáticos especialmente têm sobrevidas cada vez mais longas, às custas de também um avanço de tratamento sistêmico. E muitas vezes a gente precisa investir um pouco mais em controle local dessas doenças, não só no tratamento sistêmico, e aí sim entra o papel da radioterapia. Se você consegue um tratamento local às custas de baixa toxicidade e de um controle evidente de doença, eu acho que o ganho é sempre muito importante para esses pacientes. Samira? Elisângela, a gente avançou muito no tratamento de câncer de pulmão, né? Especialmente naqueles pacientes portadores de mutação, e a gente de repente se viu num cenário em que o paciente ele vem respondendo ao tratamento, né? E que eventualmente ele tem uma progressão em um campo isolado ou até poucos pontos. E a gente pergunta o tratamento local, o papel do tratamento local nesses pacientes com progressão, né? Nesses pacientes com mutação dirigida. Queria que você falasse um pouco da tua experiência e da tua opinião pessoal em relação a isso. Para esses pacientes, o que a gente vê, na verdade, não para um câncer de pulmão como um todo, assim como algumas outras neoplasias, a gente tem visto cada vez com mais frequência o que a gente chama de resposta mista. É muito comum você apresentar um tratamento sistêmico a um paciente metastático e ele responder bem em um local e não responder tão bem em outro, e a gente fica numa situação de vai manter ou não esse tratamento sistêmico ou como manejar esse paciente. E aí, nesse caso de oligoprogressão, de progressão em sítios isolados, a radioterapia pode ter um papel muito bom, porque ela pode combater aquela doença naquele local apenas onde ela está progredindo e deixar vocês mais à vontade de manter um tratamento sistêmico que também está dando resultado. A gente consegue empurrar um pouquinho mais a troca da droga, né? Perfeito. Sem ter necessidade exatamente nesse ponto, nessa primeira progressão, nessa primeira oligoprogressão, a gente já tem que lançar mão de um outro tratamento. Porque apesar de que a gente tem essa gama muito maior de tratamentos sistêmicos, ela não é infinita. Não. Então a gente tem que realmente conseguir poupar esses tratamentos da melhor forma possível. E se um paciente progride em um único foco e você tem o que fazer com aquele foco sem trocar o tratamento sistêmico, na verdade é um tipo de conduta que é muito interessante. Nesse cenário de pacientes, então, com algumas mutações, né? A gente sabe que é uma discussão que já passou por várias linhas, né? E a gente sabe que aproximadamente 20% desses pacientes, ao diagnóstico, podem ter ou podem desenvolver, então, uma metástase no sistema nervoso central. Até muito tempo, pouco tempo atrás, a gente usava então o inibidor de tirosina quinase como uma primeira opção, né? E o que é agora? Como a gente escolhe qual paciente que deve ser submetido à radioterapia com diagnóstico de lesão em sistema nervoso central? Os trabalhos, eles são ainda de ordem de fase 2 ou retrospectivos, mas parece ter evidência de que você tratar o sistema nervoso central com radioterapia antes de você conduzir os inibidores de tirosina quinase tem um benefício quanto à progressão de doença para esses pacientes.
Como a gente tem muita preocupação justamente uma sobrevida mais prolongada em trazer toxicidade do sistema nervoso central, uma opção que a gente também tem à mão é fazer radiocirurgia, tratar apenas as lesões que são evidentes aos exames de imagem, especialmente para os pacientes que são oligometastáticos do ponto de vista do sistema nervoso central. Então, nessa situação, a gente tende a fazer o tratamento de radioterapia ou tem maior evidência de que você fazendo a radioterapia de sistema nervoso central, e essa pode ser localizada, não precisa ser crânio total, ela tem um benefício sobre você iniciar com o inibidor de tirosina quinase do que o contrário. Acho que nesse cenário também um ponto interessante é a gente considerar volume de doença também não só em sistema nervoso central, mas também o volume de doença sistêmico, né? No momento de decidir qual vai ser a primeira escolha. Isso. Continuando então, o sistema nervoso central, que é o grande calo, né, do tratamento do paciente com câncer de pulmão, e a gente hoje, com os resultados das drogas e com a extensão, na verdade, da sobrevida desses pacientes, a gente tem visto cada vez mais um desafio, né, de lidar com a doença do sistema nervoso central. O que eu queria de você é que você falasse um pouco, a gente hoje tem whole brain, tem radiocirurgia, e assim, o quão a gente pode reexpor um paciente a um tratamento do sistema nervoso central? Dependendo do volume de doença em sistema nervoso central, hoje existe uma tendência muito clara em você fazer o tratamento localizado e poupar o whole brain, ou, na verdade, indicar da forma mais retardada possível o whole brain. Então, se você diagnostica a doença em sistema nervoso central de uma forma mais precoce, o paciente tem poucas lesões, a gente tende a indicar a radiocirurgia e fazer uma observação mais a longo prazo. Se o paciente evolui com novas lesões, a gente pode retratar com radiocirurgia. Eu, particularmente, me sinto um pouco tendenciosa a indicar a radioterapia de whole brain a partir de uma segunda recidiva ou de uma segunda progressão de doença, porque aí eu não vejo muito sentido em você ficar catando lesões, se você pode, pelo menos, reduzir o risco do aparecimento de novas lesões quando você trata o sistema nervoso como um todo. Então, uma primeira progressão do sistema nervoso central, se ela tiver com poucas lesões, a gente faz a radiocirurgia. Se ela progride, eu acho que é de bom tom você pensar no crânio total, para você, pelo menos, retardar o aparecimento de novas lesões. Porque todos os trabalhos falam que a radiocirurgia ela é importante para o controle local, focal da doença, mas que o whole brain, ele protege o paciente, ou pelo menos diminui a possibilidade de progressão de doença fora daquela área de onde a gente fez a radiocirurgia. Exatamente. Muito bem. Gostaríamos de agradecer, então, a presença, Elisângela, Samira. Muito obrigada.